Deputado Bruno Reis, PRP, ele que recebe em seu gabinete nesta segunda-feira, 27 de maio, as reportagens da TV Sage e Jornal Gazeta do Recôncavo. Ele que nesse primeiro mandato vem defendendo o interesse da Bahia com grande atuação. Deputado, quais as conquistas nessa sua trajetória de sucesso à frente do Legislativo baiano? Boa tarde, Mascarenhas. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Sage e a todos as pessoas que leem o jornal Gazeta do Recôncavo. É com muita alegria que, primeira vez, falo para esses dois veículos de comunicação. Em apenas 2 anos, na condição de deputado estadual, já alcançamos muitas conquistas nesta casa. É público e notório que, infelizmente, a posição das urnas nos colocou numa condição de minoria nesta casa. Hoje nós somos apenas 16 parlamentares atuando no campo da oposição. Porém, mantendo a nossa coerência política, mantendo a nossa história política e mantendo os compromissos com aqueles eleitores que votaram na gente, sabendo que nossas propostas eram diferentes das propostas do atual governo, nós mantivemos firme a nossa posição política na oposição. E de lá para cá, temos sido um deputado duro, combativo, fazendo oposição responsável, porém oposição coerente. Nós não fazemos aqui oposição do quanto pior melhor, oposição da política de terra arrasada. Pelo contrário, nós votamos o que é bom para a Bahia e somos contra o que é ruim para a Bahia. Em alguns projetos nos posicionamos contra. A exemplo, ultimamente, do pífio reajuste concedido aos servidores públicos, mas aprovamos aqui empréstimos importantes que proporcionariam recursos para diversas regiões da Bahia. Votamos aqui contra a lei que reduzia o número de atendimentos e de exames e consultas por parte do Planserve. Votamos a favor aqui de leis que permitiam que o Estado tivesse uma melhor condição de governabilidade, a exemplo de reformas administrativas que eram de interesse do governo. Isso mostra que a gente faz uma oposição responsável. Porém, diariamente nós fiscalizamos os atos do Executivo, acompanhando a boa aplicação dos recursos públicos. Diariamente nós cobramos os compromissos de campanha do governador Jacques Wagner, seja com o Recôncavo da Bahia, seja com todo o Estado. Diariamente nós apontamos os fatos e os problemas evidenciados pela sociedade baiana. A exemplo da questão da segurança, a exemplo da questão da saúde, o nosso Estado que enfrenta graves problemas, a exemplo ainda de vários problemas na área da educação, a exemplo de várias necessidades que nós temos na área de infraestrutura que nosso Estado ainda não conseguiu solucionar. Esse tem sido o nosso trabalho. Não tenha dúvidas que a maior bandeira do nosso mandato, onde nós temos concentrado a nossa atuação, foi na defesa do consumidor baiano como um todo. Seja aí a luta contra as empresas telefônicas, pelos péssimos serviços prestados aos cidadãos baianos, seja também contra a atuação da Embasa. A Embasa é uma empresa pública que presta um serviço de péssima qualidade. Constantemente falta água em Salvador e grandes cidades da Bahia, cidades que são cidades regionais, exemplo de Santo Antônio de Jesus, e, por outro lado, tem praticado preços exorbitantes. Para vocês terem ideia, nesses 7 anos do governo Wagner, a depender da faixa do consumo de água, o reajuste já chega a 150%. Nós conseguimos uma decisão na Justiça no ano de 2011, quando foi concedido um aumento extraordinário para esses 4 últimos anos do mandato Wagner. Conseguimos uma decisão favorável com a liminar. Depois essa liminar foi cassada pelo tribunal. Conseguimos, no julgamento do mérito na primeira instância, a vitória. Eles, através do recurso de apelação, conseguiram efeito suspensivo e nós estamos aguardando o julgamento por parte do Tribunal de Justiça. Temos tudo para sairmos vitoriosos, porque é um aumento ilegal e abusivo. Isso ocorrendo vai reduzir as contas de água. Esse ano um aumento de 9,8, ano passado de 12,84 e no ano de 2011 de 13,43.
Fora os 17% que nós tivemos a oportunidade de ser o relator aqui na casa da lei que retira a cobrança do ICMS das contas de água. Isso, sem sombra de dúvidas, ia possibilitar a todos os baianos uma redução no valor da conta, permitindo que ao final do mês as famílias, principalmente a classe média, pudesse fechar suas contas sem ter que recorrer a financiamentos e empréstimos, pagando todos os seus compromissos em dia. Então essa tem sido aí a principal marca do nosso mandato, é a defesa do bolso do cidadão baiano. Agora, deputado, na sua concepção, quais os impactos positivos e negativos com a construção da ponte Salvador-Itaparica para a região do Recôncavo? A ponte Salvador-Itaparica ainda é uma interrogação. Nós não podemos dar como certa a sua construção. Por quê? Porque não é uma equação fácil de se fechar. O Estado pretende fazer uma PPP, que é uma parceria público-privada, com a iniciativa para a construção da ponte. O seu orçamento tem uma previsão de construção de 7 bilhões de reais. Fora as obras de infraestruturas do entorno. Por exemplo, a duplicação de toda a BA que liga Nazaré das Farinhas à Ilha de Itaparica. Por exemplo, a construção de uma via que iria tirar o tráfego do centro da cidade, que iria desembocar da ponte e levar para a BR aqui em Salvador. Então existe ainda uma série de obras de infraestrutura que não está nesta conta. Porém, esta conta, para a iniciativa privada sozinha assumir, com base em uma previsão de que o custo com o pedágio seria de R$ 38,00, portanto, quase o mesmo custo hoje do sistema ferryboat, esse custo de R$ 38,00, só para a iniciativa privada bancar os 7 bilhões, não interessa. Por quê? Porque a equação financeira não fecha. Ou seja, a previsão do número de receita que você vai ter em virtude do acesso dos carros para pagar esse investimento de 7 bilhões, dificilmente interessará a iniciativa privada. Para isso, vai precisar da aplicação de recursos públicos, tanto estadual quanto federal. No que se refere ao Estado, o Estado já está com a sua capacidade de endividamento comprometida. Haja vista as contrapartidas da Arena Fonte Nova, que são 110 milhões de reais ano durante 15 anos, e a contrapartida agora do metrô Salvador Lauro de Freitas, que vai implicar uma contrapartida de mais de 200 milhões ano. Só aí nós estamos falando de mais de 300 milhões comprometidos. Será que o Estado tem condições de fazer mais um aporte de recursos para a ponte Salvador-Itaparica? O secretário afirmou nesta casa que não. Será que o governo federal vai ter condições de fazer investimentos na ponte? Espero que sim, porque já só a iniciativa privada não interessa. Será que o governo federal vai fazer? Digamos que faça e torcemos que faça. O restante, o saldo que vai ficar, será que vai interessar só a iniciativa privada a exploração do pedágio? Eu acho que não. E é por isso que se discute a possibilidade, já foi desapropriadas no entorno das ilhas diversas áreas. Para quê? Para ser oferecida ao consórcio que venha a participar da licitação da concessão da ponte, a possibilidade de explorar isso também imobiliariamente. Ou seja, construir casas de praias, construir até apartamentos residenciais, já que o acesso a Salvador ficará, é um acesso mais fácil por conta da ponte. Então é uma equação difícil de fechar, porque envolve a exploração do pedágio e envolve também todo um mercado imobiliário. Não há ainda no país nenhuma PPP nesse sentido. Vamos lá, digamos que o Estado consiga fechar essa equação e que recaia sobre o governo federal determinado investimento. Digamos que seja metade do que está previsto no orçamento, 3 milhões e meio. Aí vem a outra pergunta. Será que esta ponte é a prioridade para a Bahia neste momento? Ou existem outras prioridades? Então essa é uma questão a ser debatida. Diante de tantos problemas e de tantos fatores que dependem para a construção dessa ponte, eu ouvi do governador Jacques Wagner dizer que vai, ao final do último ano do seu mandato, deixar assinada a licitação para a construção da ponte. Eu acho isso um ato muito temerário. Isso é uma obra dessa importância, uma decisão dessa magnitude, se esta é a prioridade para a Bahia, deve ser feita no início do mandato e não no final do mandato.
Então, mais prudente era o governo do estado realizar os estudos, preparar o projeto, preparar a equação do processo licitatório para a construção da ponte e deixar para que o próximo governo decida. Se for o governo do PT e for a prioridade, o governo do PT vai fazer. Se for um outro governo, for um governo de um aliado político nosso e for a prioridade de fazer, nós também iremos fazer. Eu, pessoalmente, sou a favor da construção da ponte Salvador-Itaparica. Defendo a sua construção, mas quero, para poder, de forma clara e precisa, manifestar a nossa opinião, ver qual é a equação que vai ser dada para a solução desse problema. Mas não tenha dúvidas que é uma obra muito importante para toda a Bahia, em especial para o Recôncavo e para a região metropolitana de Salvador. Agora, deputado, o senhor votou a favor do amordaçamento da CPI sobre o futebol baiano? Eu assinei a CPI do futebol. Foi uma decisão da bancada. Na segunda-feira, 15 dias atrás, o deputado Zé Bueno trouxe esta sugestão para a nossa reunião, que é semanal. Nós da bancada da oposição fechamos questão, então ele já saiu de lá com as 16 assinaturas da oposição e foi coletar assinaturas na base do governo. Tinha recolhido um total de 25 assinaturas. Portanto, preencheu o requisito constitucional de 21. Protocolou na mesa a criação da CPI. E aí, o presidente Marcelo Nilo primeiro tentou derrubar a criação da CPI com o parecer da Procuradoria. Diante da pressão da oposição, não conseguiu. E aí eu acho que foi uma decisão do governo. Alguns deputados do governo retiraram as assinaturas. A nossa não. A nossa foi dada no primeiro momento e permanece até hoje no requerimento. A TV Sage, Jornal Gazeta do Recôncavo, agradece o espaço que é aberto às suas considerações finais. Obrigado à TV Sage e ao Jornal Gazeta do Recôncavo pela oportunidade. Quero dizer que continuo aqui na Assembleia representando os municípios e os baianos que nos deram a honra de poder atuar. Tenho sido uma voz firme e combativa na defesa dos interesses da Bahia. Estou aqui exercendo o nosso mandato com independência, sem sofrer influência de quem quer que seja ou influência por parte do governo. As nossas decisões aqui têm sempre sido no que é o melhor para a Bahia e para os baianos. E tenho representado diversas cidades desta região e espero poder estar correspondendo à expectativa dos 55 mil eleitores que nos deram a honra de hoje ser deputado estadual, os representando aqui na Bahia. Então, muito obrigado pela oportunidade e sempre à disposição de vocês para levar conhecimento, informação e, acima de tudo, mostrar os nossos funcionamentos sempre favoráveis à população baiana.